eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei que existe um bom alimento, há uma boa porção para nós da parte de Deus nesse dia. Eu percebo no meu espírito que algumas pessoas chegaram aqui abatidas, mas eu quero lhe dizer algo. O abatimento, ele nos leva a uma identificação com Cristo. Sabia disso? E eu quero lhe dizer que se você chegou aqui com a sua alma abatida, você vai sair daqui renovada pela palavra de Deus, pelo seu Espírito. Há um banho, há águas do Espírito inundando agora esse lugar. A palavra de Deus diz que ao cheiro das águas, se a árvore estiver cortada, ao mínimo cheiro das águas, ela volta à vida. Ei, tem vida para você hoje. Perceba o cheiro das águas. Deus está se movendo nesse lugar, queridos. E eu percebo Ele visitando pessoas agora mesmo e arrancando todo o abatimento da alma. Sabe como o capim que cresce junto à grama? E o jardineiro vai lá e arranca aquele capim pela raiz. Não fica nada. Assim é o nosso Deus hoje. Todo abatimento na sua alma, eu declaro que já foi desfeito, já caiu por terra agora, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo óleo de alegria invadindo esses corações. Obrigada por renovo. Obrigada pela sua água, a água do seu Espírito, encharcando pessoas nessa noite. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós queremos te apresentar, Senhor, essa noite, e nós declaramos, Pai, que o teu mover é livre. Obrigada, Pai, pelo teu mover fluindo nesse lugar. Obrigada, Pai, porque corações estão aquebrantados. Obrigado por mentes cativas à obediência de Cristo, que é a sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque hoje nós não sairemos da mesma forma que nós entramos por essas portas, mas algo novo está para se manifestar no meio de nós, porque a sua palavra por si só ela é poderosa para destruir fortalezas e tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. Obrigada, Pai, porque essa palavra que será ministrada hoje, ela não voltará para nós vazia, mas ela vai e volta conforme lhe apraz. Derrama a tua chuva seródia, Pai, nesse lugar. Pai, eu oro por um ambiente propício a milagres, um ambiente onde o Senhor e o seu Espírito se move livremente. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Diga amém, queridos. Mas antes de sentar, eu quero que você fique de pé ainda um pouquinho. Nós vamos confessar a palavra, amém? Confesse assim comigo. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. O guarda de Israel não dorme. Certamente não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. Ele é minha sombra à minha direita. De dia não me fará mal o sol, nem a lua de noite. O Senhor é quem me guarda. Ele guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora para sempre. Dê um glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço aí a alguém que está do seu lado, queridos. Abrace. Lance uma palavra aí.
de força, de ânimo da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Eita glória. Vocês estão bem? Amém? Quero dar as boas-vindas, né, ao pessoal, a família de Clara. Saudade de vocês, sejam bem-vindos. Amém? Aleluia. Então, queridos, quando o pastor me colocou na escala esse mês, ele deu um tema, né? E o tema que o pastor me direcionou para falar foi uma vida disciplinada. Aleluia. Eu não sei se você tem um hábito, uma disciplina rigorosa, né, no seu dia a dia, mas eu me considero uma pessoa disciplinada, sabe, queridos? Porque eu vim de uma vida onde eu fui inserida no meio do esporte muito cedo, né? Eu fui atleta durante muito tempo. Então, a disciplina, ela faz parte do meu caráter. Amém? E eu lhe convido se você não tem uma vida disciplinada, a partir de hoje, você se posicionar para buscar um pouquinho. Amém? E muitas pessoas pensam, porque você é casada com militar e deve ser muito rigoroso na sua casa. Não, pelo contrário, querido. Sabe, às vezes a gente olha e diz, Senhor, só o Senhor para me socorrer nessas horas. Porque eu sou extremamente disciplinada. E o meu marido, apesar de ser militar, e o meu filho, que também será um futuro militar. Amém? Eu preciso colocar algumas coisas, algumas regrinhas em casa, para que tudo flua no dia a dia. Mas onde eu quero chegar com isso? O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele nos compara a nossa vida cristã à vida de um atleta. Sabia disso? Vamos abrir lá comigo. Eu amo essa passagem, queridos. Está lá em 1 Coríntios 9, 24. Abram lá comigo, por favor. 1 Coríntios 9, 24. Eu vou ler na Almeida Contemporânea. Amém? Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corre de tal maneira que o alcanceis. No 25, todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles, para alcançar uma coroa que perece. Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. No 26, portanto, corro, não como indeciso. Combato, não como combatendo no ar. No 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando a outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovada. Amém? Então, o apóstolo Paulo, queridos, aqui ele nos compara a nossa vida, a vida de um atleta. Mas sabe que ele faz duas comparações totalmente diferentes. Ele dá dois exemplos. Um de um atleta de atletismo e outro de um atleta de luta. Você concorda comigo que são dois esportes totalmente diferentes? Você está correndo com outras pessoas, mas na verdade você está sozinho. Porque o seu objetivo é seguir aquela linha reta e correr o mais veloz que você puder para passar dos demais. E depois ele compara a vida do cristão à vida de um lutador de boxe. Mas sabe que o esporte e o boxe só são duas pessoas que participam, mas elas se confrontam diretamente uma à outra. É totalmente diferente. E o apóstolo Paulo nos diz isso, que a nossa vida em Deus, na palavra, tem que ser exatamente assim. Sabe que o atletismo, uma das características principais é, quando dá a largada, queridos, o atleta ele está de cabeça baixa, mas quando dá aquele pistolão, aquele negócio que apita lá, ele levanta a cabeça e ele só mira a linha e a reta final. Tem provas que são mais rápidas, mas tem provas que duram mais tempo. Mas em todas elas existe um esforço e uma resposta imediata do corpo. Sabe que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Para mim e para você,
Ei, quando der a largada, porque a largada já foi dada. Você não pode olhar para a direita, você não pode olhar para a esquerda. Você apenas tem que seguir, se posicionar, pegar a carreira, botar a velocidade, queridos, e não parar por nada. Ali você não tem concorrente, de certa forma, vamos dizer assim, você não está no corpo a corpo com alguém. Porque cada um está na sua raia, cada um está na sua vida, cada um está na sua particularidade. É isso que ele está dizendo. Eu e você, cada um de nós, temos a nossa particularidade, temos a nossa vida, as nossas atribuições diárias. Mas existe uma corrida, existe uma largada que foi dada e a gente não pode ficar para trás. Porque todos correm. Ou seja, a mesma carreira que eu estou correndo é a que você está correndo. Mas um só vai ganhar o prêmio. Ele está dizendo assim, correi de tal maneira que você passe da linha de chegada. Aleluia. E depois ele compara o lutador de boxe. Sabe que o lutador de boxe, aí já é o contrário. Tem confronto, tem toque. Queridos, é sofrido o boxe. Se você olha um lutador de boxe, ele sai de cara inchada, de corte. Às vezes não sai carregado do lado do ringue. É ou não é? E ele está dizendo assim, a sua vida e a minha vida em Deus é dessa forma. Há confronto. Sabe que o confronto aqui na palavra de Deus não é com o seu irmão. A gente sabe que existe um oponente, um adversário que é o diabo. Mas ele já foi vencido, diga amém. Ele já foi vencido. Mas o apóstolo Paulo está se referindo a outro oponente. E sabe que oponente é esse? Nós mesmos. O nosso oponente, o nosso maior inimigo hoje se chama alma. Diga assim, alma. Os meus desejos, as minhas vontades. Sabe que por esses dias eu fui pega a minha alma gritando. E o pastor e a mama dizem, vem cá, vamos marcar um gabinete, vamos conversar. Eu disse, vou não, porque a alma está gritando. Aleluia. Mas sabe que a gente não é mais chamado para estar vivendo, queridos, de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma. E o apóstolo Paulo diz assim, ei, esmurre sua carne. Sabe? Queridos, isso é agressivo. Mas sabe que Deus está nos chamando para ser agressivo com os nossos pensamentos? Deus está nos chamando para ser agressivo com as nossas emoções. Você não precisa mais virar a cara para o seu irmão porque sua emoção está gritando dentro de você. Você não precisa mais tratar mal o seu parente dentro de casa porque sua emoção está gritando mais alto que você. Não. O seu espírito prevalece. E ele diz assim, reduza a escravidão. Quem manda agora não é a sua alma, não é seu pensamento. Quem manda agora é o seu espírito. Escravize ele. Mas escravizar como? A palavra. Traga a sua mente cativa à obediência de Cristo, que é a palavra. Aline, mas como é que eu faço quando a minha alma está gritando? Quando os meus sentimentos estão gritando, o que é que eu faço? Ei, traga a memória. Foi cantado aqui hoje. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Traga à memória de onde Deus lhe tirou. O pastor Emiliano ministrou essa semana na aula do Rema, ensinando aos alunos. Ei, traga à memória de onde você foi arrancada, de onde você foi tirado. Ei, queridos, eu não sei você, mas eu fui tirada de um lamaçal. Aleluia. Sabe? E quando eu olho para trás, a única coisa que me vem à mente, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se eu já queimei os carros de boi? Aleluia. Para onde eu irei, se eu já afundei os meus navios? Para onde eu irei? Porque a ponte já foi queimada, né, Clarinha? Já foi derrubada. Não tem mais para onde voltar. Agora já foi dado o sinal de largada. É olhar para frente e chegar na reta final. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você se anima, mas eu me animo, queridos. Sabe? E por esses dias, foi uma pressão por esses dias não, querido. Tem um ano.
Eu não quero dar ibope ao diabo, porque eu não sou dessas de dar ibope ao diabo. Mas, queridos, foi uma situação atrás da outra. Eu fui atingida em todas as áreas da minha vida. Saúde, família, ministério, tudo o que você imaginar. Até em sonho, o infeliz vinha me perturbar. Aleluia. Mas sabe que isso não pode ser pedra de tropeço para nós? Ei. Aquilo que o diabo levantou para ser pedra de tropeço para você, Deus vai usar de alavanca para o seu avanço. Ele achava que ia colocar uma pedra ali e você ia cair, ia morrer. E Deus está dizendo assim: ei, eu vou fazer dessa pedra uma alavanca para lhe impulsionar lá para frente. Aleluia. Eu não sei você, mas eu não quero ficar para trás. Eu não quero olhar para a direita, eu não quero olhar para a esquerda, eu não quero saber quem está correndo mais do que eu. Eu quero pegar o pique. Aleluia. Ele é lindo, né? Aleluia. Sabe, queridos, e por esses dias aconteceram algumas coisas comigo e eu me peguei fazendo uma oração de feitiçaria. Eu até disse no culto de oração. Eu me peguei fazendo oração de feitiçaria. Senhor, você é meu advogado fiel. Você é meu justo juiz. Faça justiça. Ai, que coisa ridícula. Estou falando de mim mesma, amém? E aí, queridos, eu orando, fazendo essa oração. Porque Deus não vai fazer justiça com ninguém. A justiça dele já foi feita na cruz. Que foi nos justificar, ele vai alcançar. Amém? Ele não vai pesar a mão em ninguém. Ele não vai botar doença em ninguém. Se você ainda está com esse pensamento, ei, se liberte. Porque ele não vai matar, ele não vai botar doença, ele vai salvar. E por esses dias vai ser um alavanche de salvação. Quando o mar está calmo, queridos, a gente está vendo, meu Deus, tem alguma coisa parada, né? Nunca mais houve salvação, houve uma salvação agora, domingo na igreja. Quando o mar está parado, ou ele está recuando, se prepare, porque a tsunami vai levantar. Toda vez que o mar recua, em seguida, ele vem com força. Aleluia. E Deus vai levantar com força, queridos. Vai ser uma avalanche de salvação. Uma avalanche de batismo. Eita, Deus bom. Ei, o que é impossível para o nosso Deus? Se ele diz que até mesmo o cedro do Líbano ele quebra. Sabe que o cedro do Líbano é uma árvore imponente. A palavra também nos compara ao cedro do Líbano. Mas tem uma passagem nos Salmos que ele diz assim: eu quebro o cedro do Líbano. Ó. Sabe o que é o cedro do Líbano, queridos? São os imponentes. Aleluia. São aqueles arrogantes. Excelentíssimo juiz. É esse que Deus vai fazer. Ei, meu filho, vem cá. Se aquebrante na minha presença. Aleluia. 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 Amém, queridos. E aí eu me peguei fazendo essa oração eu digo que é feitiçaria. Meu Deus, quando eu parei, meu Deus, eu estou fazendo feitiço, estou virando bruxa, está repreendido em nome de Jesus. E aí abriu, querido, diante de mim uma visão. Eu orando, e Deus me mostrou Jesus na cruz, de braços abertos. Ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Sabe que por esses dias, se alguém se levantou com injustiça contra você, ou se você foi abatido por alguma coisa, queridos, eu vou lhe dizer: ei, faça uma oração digna de ser reconhecida pelos céus. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Amém? Então Paulo nos compara a um atleta. Mas sabe que a vida do atleta ela não é fácil? A vida do atleta é necessário constância. A vida do atleta é necessário renúncia. Sabe, queridos, eu com 11 anos eu comecei a fazer balé. E ali do balé eu me tornei bailarina clássica. E ali eu tinha que subir naquela pontinha do pé. Vocês já viram uma sapatilha de ponta? Uma sapatilha de ponta, ela é de gesso na ponta. E o gesso, ele dói. E às vezes eu tirava a sapatilha e o meu pé estava na carne viva. Mas sabe que no outro dia eu não tinha a opção de dizer: eita, hoje eu não vou botar a sapatilha. Não.
Eu tinha que me improvisar, eu metia esparadrapo nos dedos, botava uma almofadinha que tem um protetor. Botava o protetor, queridos, e eu subia. E às vezes eu dançava, a lágrima escorrendo, mas ó, o sorriso no rosto. Ei, tá doendo? Bote o sorriso no rosto. Aleluia. Porque uma vida em Deus é necessário constância. Você não pode parar porque a ovelha lhe fez mal. Você não pode parar porque o dia chegou, o dia mal chegou. Você não pode parar porque a pressão veio diante de você. Ei, você não pode, você não tem essa opção. Dê o seu jeitinho. Coloque seu esparadrapo, querido, e vá treinar no Espírito. Vá treinar no Espírito. Ai, pai, eu não sei nem como orar. Vá orar em línguas. Eita. Ora em línguas. Ah, eu não estou conseguindo orar. Vá louvar. Vá fazer alguma coisa para o Senhor. Mas recuse-se a dar ibope para Satanás. Aleluia. E aí ele fala, queridos. E aí eu pensando a respeito disso. A respeito da vida do atleta que o apóstolo Paulo cita aqui. Sabe o que eu lembrei? Do atleta de futebol. E aí o Espírito Santo veio me trazendo coisas à minha memória. Quando eu era criança, o meu tio era atleta daquele time CSA. Quem aqui é do CSA? Quem aqui é regatiano? Eita! Quem é azulão? Queridos, eu não entendia nada de futebol. Mas o meu tio era um dos artilheiros do CSA. E sabe que a memória que eu tinha quando ele chegava em casa era com esparadrapo aqui, uma bola de esparadrapo, porque eles davam um carrinho e aqui ficava na carne viva, queridos. E ele botava o esparadrapo aqui, trocava de roupa, botava a farda dele e ia treinar. Aleluia. Sabe? Independente de como você chegou aqui, se há alguma ferida, sabe, no seu coração, se há mágoa, se arrancou, ei, Deus está ali chamando para continuar mesmo assim. Largue essas tralhas. Faça um curativo hoje com a palavra de Deus e vá correr a sua carreira. Não deixe que nada nesse mundo lhe pare. E aí, queridos, a gente ficava lá nas arquibancadas e a gente vestia uma roupa só a família inteira. Todo domingo ia para o Repelé. E a gente subia as arquibancadas, tinha uma torcida gigante do Azulão, outra torcida gigante do CRB. E a gente ficava lá no cantinho, só a família. O nome do meu tio era Piti. Eu não sei se é da época de alguém aqui. Piti. E aí a gente vestia uma camisa padronizada, a família inteira. E botava assim, Piti Mania. Brega, né? Queridos, ele jogava. Ele fazia um monte de gol. Sabe? Era o sucesso. Mas na segunda-feira, só quem aparecia na televisão era a torcida do Piti Mania. Segunda-feira só dava nós. Aleluia. Sabe que Jesus já marcou o gol? Jesus já venceu por mim e por você. Mas por esses dias, Deus vai estar lhe colocando em evidência para glorificar o nome dele. É você quem vai sair na fita. E sabe qual vai ser a camisa? Cristo em mim, a esperança da glória. Dê uma glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, é dessa forma. E sabe que tem jogos que o atleta vai, joga, ganha todas as competições. Porque tem amistoso, né? Um monte de amistoso. Quem joga futebol aí sabe. Tem amistoso e chega na competição, no grande campeonato. E ele sai ganhando tudo de lavada. Quando chega na final, ele já ganhou a competição. E ele só precisa entrar em campo para manter a tabela, para fazer tabela. É assim que diz? Para cumprir tabela. Sabe que Jesus já ganhou por mim e por você? Ele já entrou, ele já ganhou o campeonato. Você só precisa se manter em jogo. Ei, você só precisa resistir. Só mais um pouquinho. E aqueles atletas, eles entram em campo, queridos. E eles jogam, mas eles jogam brincando, eles jogam rindo. Por quê? Porque eles sabem que já ganharam. Já é ganho, o troféu já é deles. O troféu já é nosso.
Jesus já venceu, queridos. O que é que a gente precisa fazer? Se manter firme em campo. Aleluia. Quando vier a pancada, queridos, para derrubar. Ei, lembre disso. Eu só preciso me manter em campo. Falta só mais um pouquinho. Eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Pois o Senhor está comigo. E aí? Minha é a vitória. Minha é a vitória. Ei, a vitória é nossa. Fique só mais um pouquinho em campo. Aleluia. E aí eu quero que vocês abram comigo em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 36, está escrito assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencer. Somos mais que vencer. Ei, querido, já venceu. Aleluia. Já está feito. Já está feito. Já foi consumado. A vitória é nossa. Ei, diga assim para o seu colega do lado: a vitória é nossa. Aleluia. Aguente firme, queridos. Fique mais um pouquinho em campo. Amém? Sabe que perseverar, queridos, perseverar na nossa vida, na nossa conduta cristã, é como um jogador de futebol. Você só precisa se manter em campo. Amém? E lá em Daniel 6:10, eu quero que vocês abram comigo. Daniel, para mim, queridos, é o exemplo de um homem, de um profeta levantado pelo Senhor, que tinha uma vida altamente disciplinada. Vocês concordam comigo? A Bíblia nos fala que ele tinha uma rotina diária, queridos, de oração. E ele não negociava por nada essa rotina dele. Daniel 6:10 diz assim: ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, diga 3 vezes. 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A palavra é muito clara que eles eram um hábito. E Daniel não negociava. Saiu um decreto que ele não poderia adorar o Deus dele, mas ele não negociou. Aleluia. Uma vida disciplinada em Deus é uma vida onde a gente não negocia os princípios da palavra. Onde a gente não negocia o tempo e a comunhão com o Senhor. A gente não pode negociar, queridos. Sabe? Aquele que foi poderoso para nos resgatar, como eu disse no início. Sabe? Traga a memória o que foi que ele fez por você. Não tem para onde voltar. Ei, eu não posso negociar tamanha salvação. Aleluia. Sabe? E a palavra me disse que ele fazia questão de subir para o quarto dele, na parte mais alta, abria a janela e ficava com o olho em Jerusalém. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: ei, não tire o olhar da visão e do propósito. Não tire o olhar da visão. Não tire o olhar do propósito. O propósito de Daniel era restaurar aquela nação. Ele orava pelaquela nação, ele intercedia por aquela nação. Sabe que a restauração não veio nessa época, ainda está por vir. Mas Daniel, querido, teve um papel fundamental. Por quê? Porque ele era um homem altamente disciplinado. E sabe, Deus está nos chamando para nos colocarmos, sabe, queridos, nos exortar mesmo para essa posição de crentes disciplinados. Sabe que às vezes a oração à tarde, ela incomoda de vir. É peso, queridos, às vezes. Mas quando chega aqui, se você ama o seu pai, se você ama a presença, queridos, quando chega aqui, todo peso, todo cansaço, queridos, olha, vai embora. É tanta resposta de Deus, queridos.
Aleluia. O outro dia, aquilo que estava entravado destrava. O outro dia as portas se abrem. Por causa de um dia de oração, de uma tarde. Sabe? Mas Daniel aqui está nos mostrando, queridos, que uma vida disciplinada em Deus, ela é constante. Ela é constante. Você não vai querer fazer, a sua alma vai gritar. Ei, mas como a gente disse aqui no início, esmurre o seu corpo. Reduza-o à escravidão. Não faça o que você está desejando fazer. Faça o que é necessário fazer. E nesse tempo, queridos, eu vou lhe dizer. Nesse tempo, se você não tiver assim, ó, com o papai, você não vai estar, como é que eu posso dizer isso de forma mais branda? Haverá livramentos que você só vai receber se você estiver assim com o papai. Porque a reta final está chegando, queridos. Agora está chegando de verdade. Eu estou dizendo isso desde 2018, mas agora chegou de verdade. E se você não tiver assim comunhão com o papai como Daniel estava, a ponto de não negociar o seu tempo de comunhão com o pai, você não vai aguentar a pressão não. Eu não estou dizendo isso aqui para lhe causar medo ou lhe intimidar, porque longe de mim, queridos, lhe intimidar. Eu estou lhe chamando para a posição que Deus já lhe colocou para estar. Aleluia. Amém. Continuando ainda no livro de Daniel. Daniel diz assim, queridos. Lá no Daniel 9, versículo 21. Diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração. Queridos, Daniel ainda estava orando. Veja só, ele estava ainda no início da oração. Diz assim, ó: o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. No 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Sabe? Deus está dizendo para mim e para você hoje. Talvez você não tenha visto o cumprimento da promessa. Mas desde o dia que você aplicou, que você apresentou a sua causa ao Senhor, já foi respondida. Diz que o anjo Gabriel, que ele disse que era um homem, tocou ele no horário da oração da tarde, do sacrifício. Ou seja, era pesado para Daniel. 3 vezes por dia se colocar na mesma posição, na hora do sacrifício. Mas por causa da obediência, por causa da disciplina, houve uma visitação santa. Por esses dias, queridos, se você se posicionar em disciplina com seu pai, haverá visitações santas, trazendo resposta, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo alívio. Ei, tudo o que você precisa, queridos, vai ser nessa hora. Deus está disponível para nos socorrer. Por que estás abatido, ó minha alma? Ei, shekendiarablas, romshi que labrasos, recho que te alabros. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, espera nele, confia nele. O socorro vem dele, a resposta vem dele. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Sabe, queridos, a ordem já havia sido dada, a resposta já tinha chegado a Daniel no princípio da oração. Mas sabe que isso aí, a posição de Daniel, a disciplina de Daniel, não impediu que ele entrasse na fornalha? Sabe que a disciplina e a rotina dele, de oração, não impediu que ele entrasse na cova dos leões, que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas sabe que em todo tempo a gente percebe a presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz que se nós passarmos pelo fogo,
nós não nos queimaremos. Se nós passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos, porque o Senhor estaria conosco. Ei, você pode até entrar, mas o Senhor entra com você. Você pode até passar por essa situação, por esse abatimento, mas eu lhe digo, você não está só. O Senhor está passando com você. E sabe que de lá você vai sair mais forte. Sabe que de lá você vai glorificar o nome do Senhor. Nenhuma pressão que se levantou na sua vida por esses dias, queridos, foi para lhe trazer dano. Não. Mas essa pressão que se levantou vai lhe honrar publicamente. Você vai estar sendo vista. Lembra lá da televisão? Quem saía lá? Era a pitimania. Por esses dias quem vai estar em evidência é você. Por causa do seu posicionamento em Deus. Aleluia. 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 Sabe, queridos, eu ouvi uma pessoa, eu não lembro quem foi agora, mas eu ouvi, foi na internet, e ela disse algo que que penetrou assim no meu coração, me trouxe um alívio tão grande. Ela disse assim: as pessoas que estão sendo mais pressionadas nesses dias, nesses últimos dias, serão aquelas que serão mais usadas por Deus. Você está pronta? O apóstolo Paulo dizia: eu me alegro ao passar pelas provas, pelas tribulações. Eu me alegro. Por quê, queridos? Porque havia uma resposta de Deus. Ao ser abatido, havia um poder que aperfeiçoava a fraqueza dele. Sabe? A pressão está vindo com força. Mas entenda, é por causa dessa pressão que você vai ser usada de uma maneira como nunca foi. Você vai ser o provocador dessa tsunami de salvação que está por vir. Eu não sei se você quer, mas eu já estou. Eu já me alegro. Aleluia. 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 Você vai ser usado como nunca foi, queridos. Você vai ser resposta de orações no seu trabalho. Você vai ser resposta de oração numa ligação no celular. Os jovens vão ser usados poderosamente nos colégios. Não vão se intimidar. Aleluia. Eu quero até honrar a vida do meu filho, queridos. Não é um gatinho da mamãe. Só tem tamanho, mas é meu bebê. Esse menino, queridos, ele não está em casa na hora que eu me tranco no meu quarto para fazer meu sacrifício diário. Ele está no colégio. Ele não vê a mãe dele orando. Ele não vê a mãe dele lendo a palavra, estudando, derrubando a casa de manhã. Ele não vê, os vizinhos veem, mas ele não vê não. Mas esse menino tem uma disciplina, queridos. Eu até exortei ele por esses dias, porque ele diminuiu um pouco. Mas eu contava 5 vezes ao dia. Ele puxava a cadeira dele de jogos, sentava naquela poltrona, abria a palavra e ele lia a palavra em voz alta, que é para o diabo ouvir. Parecia uma voz de locutor. E às vezes eu estava na sala com meu esposo, e o meu esposo automaticamente baixava o volume da televisão, olhava para mim com os olhos arregalados, porque pensa numa voz de autoridade. E às vezes eu chegava: meu filho, vai estudar. Não, mãe, primeiro eu vou ler a palavra. Eu disse: Senhor, de onde foi que veio isso? Porque ele não vê, queridos, a minha rotina. Sabe? Talvez você esteja preocupado, mas Deus vai alcançar seus filhos, mesmo se Ele não esteja vendo a sua disciplina diária. Deus é poderoso, porque a unção, queridos, ela penetra o ambiente. Ela penetra o ambiente. E às vezes a gente vai levar ele no colégio, eu acho tão bonito. A gente ia levar no colégio, era meia hora para chegar no colégio. Ele abria a Bíblia, porque ele não abria no celular não, era na Bíblia, assim, aquela bicha grande de estudo assim, pá, no meio da perna. E ia lendo de casa até o colégio. E o pai tinha que ouvir. Sabe o que é isso, queridos? Disciplina. Ele não negociava o tempo dele de leitura. Sabe?
E podia levantar o que for. Quando ele gripava, era o primeiro. E quando eu chego, toma minha filha, dipirona. Não, mãe, não, dipirona não. Primeiro a palavra. Primeiro ore. Fui eu que eles foi? Não, foi ele. Por quê? Porque cabe a cada um de nós nos posicionarmos a ter uma vida disciplinada no Espírito. Sabe? Quando Deus fala lá para Josué, ei, Josué estava abatido. Ai, Moisés morreu. Ei, Josué, ei, tá bom. Acabou com a choradeira, acabou. Ei, não se aparte da sua boca esse livro da lei. Medita nele dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Não era uma vez na semana, era dia e noite, noite e dia. Ei, medita. Ei, fala. Medita, fala. Medita, fala. Medita, fala. Aleluia. E desse jeito, você será bem sucedido no que quer que você seja. Você prosperará em todos os seus caminhos. Sabe? Um menino de 15 anos de idade, queridos, só lia a palavra. Aí chegava lá no jogo de futebol. A gente ficava brincando, que a gente dizia, licença, viu, filho, eu vou contar essa resenha. A gente chamava ele de banheira. Porque ele ficava só lá dentro do coisa. Mas quando a bola chegava, queridos, na cabeça dele, ele não fazia nada. Ele só entrava, fazia o gol e o time ganhava. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra estava dentro dele, queridos. O poder estava dentro dele. E quando ele saía do jogo, ele dizia, mãe, eu só orei ao Senhor. Caladinho. Cheio da palavra. Cheio da convicção. Aleluia. Ei, corra a sua carreira. Corra sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Pegue velocidade por esses dias. Mas não se deixe, queridos, se distrair com nada. Medite nessa palavra de noite, noite e dia. Deus já mudou tudo aqui que eu ia ministrar. Amém? Mas Deus é bom. Tenho 8 minutos para terminar. Abram lá em Daniel 10:10. Daniel. Eita glória. Deus é bom? Deus é bom. Amém. Eu sou fã de Daniel. Diz assim, certa mão me tocou e fez que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Ele disse, Daniel, homem muito amado. Eita, sabe que a disciplina de Daniel fez com que ele fosse chamado por Deus de homem muito amado. Eu não li com vocês, mas no capítulo anterior, Deus se refere a ele também. Homem muito amado. Sabe que a disciplina, queridos, uma vida de constância no Senhor, de perseverança na palavra dele, vai lhe fazer ser, não vou dizer que você vai ser predileto do papai, mas vai ser chamado por ele como filho e filha muito amado. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe que ele tem aqueles mais chegados? A palavra nos diz que ele tem aqueles mais chegados, que ele conta o quê? Segredos. Junto com Daniel tinham mais 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim ou não? Mas quem foi que Deus contou os segredos? A Daniel. Aleluia. Aleluia. Sabe? Talvez você esteja aqui dizendo, meu Deus, o que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu posso fazer para conhecer seus segredos? Ei, se achegue a Ele e Ele se achegará a vós. Se achegue a Ele. Eu declaro que por esses dias, queridos, você vai sentir um desejo tão grande de estar na presença do Senhor. Você não vai negociar o tempo dele. Você não vai negociar o princípio. Você não vai negociar a palavra. Mas vai vir uma unção tão grande sobre a sua vida. Um desejo tão grande de estar na presença do Senhor. E por causa disso, você vai desfrutar de respostas divinas. Posso ouvir um amém? E aí, continuando, queridos, em Daniel 10, diz assim, ó, no versículo 11... Ele disse, Daniel muito amado, atende as minhas palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me de pé tremendo. No 12. Então me disse, não temas, Daniel.
Porque desde do primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ei, desde o primeiro dia que você apresentou a sua causa ao Senhor, ela foi respondida. Existe uma resistência tentando impedir que a resposta chegue de forma visível até você. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida hoje. Já chegou. Já foi respondida. Eu não sei o que é, mas há acaso algo demasiadamente impossível para Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo seu único filho poupou por amor de mim e de você, o que ele não dará mais? Ei, está pronto para chegar, abra a mão, receba. Está pronto para chegar, vai chegar. É hoje, é hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero tanta coisa, mas agora me veio uma chave, olha. Eita glória. Tem carro elétrico chegando por esses dias. Está parecendo tão longe, né? Mas foi tão clara a chave. Pega a chave. É minha. Pega a chave. Aleluia. 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 Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Eu gosto dessa outra versão da NVI que diz assim: feliz o homem que persevera. A perseverança, queridos, é uma prova explícita de que você é uma pessoa que anda em fé. Porque aquele que anda em fé, ele não vai para frente nem para trás, mas ele tem uma constância. Aleluia. Sabe, por esses dias, você vai sentir algo vindo sobre você, um poder maior vindo sobre você, para que você persevere justamente naquela área onde você se sente mais inabilitado. Haverá uma graça vindo sobre você esses dias, para perseverar justamente nessa área, Adri. Persevere. Constância. Aleluia. E ele diz assim, para acabar, pode vir grupo de louvor, cadê o louvor? Ministério de louvor. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, eita glória, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu gosto dessa parte, perplexos. O apóstolo Sérgio Pessoa, ele faz assim, faça assim comigo. Faça. Sabe aquela coisa que chega para você de repente, meu Deus, que susto, perplexo, mas não desanimados. Eu não sei o que foi que lhe deixou assustado por esses dias. Eu não sei o que trouxe perplexidade para você por esses dias. Ei, mas eu quero ser boca de Deus. Não desanime. Aleluia. Não desanime. E ele continua no 9. Perseguidos. Eita. Você pode se alegrar, queridos, por estar sendo perseguido. Perseguidos, mas não desamparados. Você não está só. Ele está passando com você. Essa perseguição ele está vendo. Ele está lhe acompanhando. Ele está lhe amparando. Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Glória a Deus. Eu não sei, queridos, o que lhe abateu. Vou repetir de novo.
Mas sabe que todo abatimento, ele nos leva a uma identificação com Cristo. Porque quando você sofre um abatimento, queridos, automaticamente você sai da sua posição de altivo, da sua posição de soberbo, e automaticamente você se prostra aos pés do Senhor. É ou não é? Só sou eu? Há uma identificação em Cristo quando somos abatidos. E Ele diz assim, ó: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe que às vezes Deus permite que nós sejamos abatidos? Porque esse abatimento vai nos fazer aprender com o nosso mestre a ser mansos e humildes de coração. Aleluia. E Ele diz assim: ei, tome o meu fardo que é suave e o meu jugo que é leve. Ele não está dizendo assim, eu vou tirar de você. Não, não. Ele está dizendo, vamos fazer uma troca. O seu está pesado, me dê o seu que é pesado. Tome o meu que é leve. Sabe que talvez esse jugo que você esteja achando pesado demais não tem nada de pesado? Porque o peso maior Ele carregou por mim e por você. O peso maior Ele já carregou por mim e por você. Fique de pé, queridos. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar um pouquinho. Amém. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Sabe, por esses dias eu ouvi algo também que tem marcado meu espírito. Eu ouvi assim: Deus não tem pressa, mas por esses dias Ele tem urgência. Sabe que Ele tem urgência em salvar você essa noite? Se você ouviu essa palavra e você se identificou com ela, eu quero lhe dizer: tem descanso, tem um fardo leve, tem um jugo suave para você hoje. Se você ouviu essa palavra hoje e você se identificou, eu quero lhe chamar aqui hoje para fazer uma aliança com Cristo. Se você nunca confessou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e você tem um desejo ardente no seu coração em fazer parte do reino dele, fazer uma aliança com ele e ser chamado de filho muito amado, ei, hoje é o seu dia. Vou repetir: Deus não tem pressa, mas Ele está com urgência. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui quando sair dessas portas. Você não sabe o dia de amanhã, mas Ele está lhe chamando hoje para fazer uma aliança com Ele. E se você ouviu essa palavra, não endureça seu coração. Quem é você que quer fazer uma aliança com Jesus? Alguém? Todos salvos? Não endureça o seu coração. Se você andou afastado pelos caminhos do Senhor,
e você sente que precisa se reconciliar com Ele antes da volta dele, venha hoje que eu quero orar por você. Tem alguém? Alguém que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? É bíblico, queridos. É revestimento de poder. Você tem um desejo ardente de receber o batismo, vem aqui hoje. Alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo? Todos cheios do poder. Alguém deseja receber oração por cura? Está com alguma dor, alguma enfermidade? Sai do seu lugar. Todos curados? Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí bem alto. Amém. Obrigada, queridos. Pode sentar.